Como sempre, agradeço muito pela oportunidade, a Kenny, Rafa, todos os corações amigos aqui, pelo convite. É sempre uma alegria falar sobre esses temas. É um aprendizado para todos nós, para mim também, porque a gente tem que ler, tem que estudar e entender esse processo de autoconhecimento. Então, hoje nós vamos falar sobre o ego e seus mecanismos de defesa. Na semana passada, nós falamos sobre os complexos, e aí o ego é um complexo, né? Então, já vamos começar falando assim. Nós temos alguns complexos que são conscientes e outros inconscientes. O ego, apesar de ser consciente, é um pouco inconsciente também, mas gostaria de falar do ego. Quem já não ouviu falar do ego, né? Do ego deriva a palavra egoísmo, né? E aí o ego ele tem sempre uma conotação negativa, mas em verdade o ego ele é um agente muito importante no nosso processo psicológico, tá? O ego ele é um sujeito, como diria o Stein, no livro Mapa da Alma, é um sujeito a quem os conteúdos psíquicos eles são apresentados. Ele vai dizer que o ego ele funciona como um espelho, ou seja, a ligação com o ego é a condição necessária para que qualquer conteúdo que esteja inconsciente ele possa se tornar consciente. Então, o ego ele funciona mais ou menos como um porteiro. É ele quem vai fazer a seleção dos conteúdos que estão inconscientes para se tornarem conscientes. Mas o ego, ele está com um pé lá e um pé aqui. Então, ele é um pouco inconsciente, ele é um pouco consciente, né? Por isso que, vez ou outra, ele é tomado aí por certas coisas e não consegue trabalhar muito isso. O Jung vai dizer isso, né? Que o ego, ele pode ser pensado como um complexo e não está totalmente integrado às outras partes do nosso psiquismo, né? E aí ele vai dizer isso, né? Que o ego é o centro do nosso campo de consciência e ele tem um alto grau de continuidade, identidade. Então, por isso que ele chama de complexo do ego. Mas o ego, ele também é inconsciente. Bom, temos que rejeitar a ideia de que o ego deve ser sufocado, deve ser morto, aniquilado. Nós constantemente ouvimos muito isso, né? Temos que negar o ego ou algo do tipo. Isso não é verdade, né? O ego é uma estrutura psíquica extremamente importante. Sem o ego, nós não conseguimos lembrar quem nós somos quando nós acordamos. É o ego que faz nós termos essa consciência de onde estamos, qual é o nosso papel aqui, o que nós estamos fazendo. Então, ele tem essa função, né, de agregar esses conteúdos. É uma estrutura psíquica muito importante para o nosso processo evolutivo. Assim como o espírito precisa do corpo para se manifestar, o inconsciente precisa do ego para trazer esses conteúdos para a nossa consciência. Eu acho que essa analogia é muito boa para a gente entender como é que o espírito evolui, como é que ele faz a sua jornada. Ele precisa do corpo aqui, nesse mundo, e o nosso self, o nosso espírito, né, assim como quisermos chamar, ele também precisa dessa estrutura psíquica, o ego, para que ele possa realizar determinadas tarefas aqui no plano físico, né? E a cada encarnação, nós temos um novo ego, tá? Diante do processo evolutivo, vamos pensar lá no nosso início, na nossa jornada inicial. No começo, nós teremos, obviamente, um ego imaturo, um ego infantilizado. E aí, à medida que nós vamos evoluindo, esse ego, ele também vai evoluindo. Então, quanto mais eu entendo o processo evolutivo, mais rápido amadurecemos egoicamente e, portanto, espiritualmente. Então, com o passar do tempo, nós podemos dizer que nós passamos a desenvolver um ego mais maduro dentro da psicologia, dizemos um ego melhor estruturado. Um ego que já não é mais tão infantilizado, não é imaturo, não está preso ali às coisas do coletivo, não está refém dos complexos. Ele está mais consciente da sua jornada, do seu processo, está mais alinhado com os objetivos do self. Bom, para falar sobre os mecanismos de defesa do ego, eu preciso falar de duas coisinhas antes disso. Então, já falamos do ego aqui, e eu preciso de mais 5 minutos, pelo menos, para falar sobre persona e sobre sombra. Bom, o que é a persona? Persona, Jung vai dizer que a persona é aquela máscara que nós vestimos para nos relacionarmos socialmente.
Então, a persona é aquilo que é esperado socialmente de uma pessoa e como ela acredita que ela deva aparecer. É um acordo entre o indivíduo e a sociedade. Então, Jung vai nos dizer que o arquétipo da persona permite à pessoa a possibilidade dela compor um personagem. Então, aquilo que é esperado dela socialmente e como ela acredita que deva aparecer. Além desse acordo entre a pessoa e a sociedade, ela indica como a pessoa deseja ser vista. Então, ela é importante na relação social, pois é por meio dessa persona, né, por meio do meio social, que nós iremos conviver com as outras pessoas. Então, tudo que nós fazemos voltado para o exterior diz respeito ao arquétipo da persona. Então, a nossa postura, a forma de nos vestirmos, as nossas marcas registradas. Então, é a maneira como nós absorvemos a regra social e como nós lidamos com ela. Então, é a grande preocupação do querer mais parecer do que ser. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou vestindo a persona do palestrante, né? Daquele que está conduzindo o estudo. Lá na faculdade, eu vou vestir a persona do professor. Eu vejo que até aí não tem nenhum problema, porque a persona ela é importante. Então, eu não posso chegar lá na faculdade e dizer para os meus alunos, vamos elevar o pensamento a Jesus. Se bem que uma vez eu quase fiz isso, viu, Akemi? Eu estava tão empolgado com a doutrina que eu fui dar aula e eu quase cometi ato falho ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante nós separarmos os personagens. Então, em cada momento da sociedade, nós vamos existir um personagem. Então, em casa, eu vou ser o filho, eu vou ser o pai, eu vou ser a mãe, o esposo, a esposa, né? Lá no meu trabalho, eu vou ser chefe, eu vou ser o advogado, eu vou ser o juiz. Enfim, nós precisamos vestir essas personas para realizarmos a nossa tarefa, mas nós não somos a persona. Então, a persona traz esse problema, porque a regra social impõe algumas condições, tá? Então, a necessidade de segurança, a necessidade de afeto, de reconhecimento, são as razões que nos fazem agir de determinada maneira. Então, nós vamos selecionar os melhores traços, os melhores trejeitos que nos pareçam melhores, mais adequados e mais aceitos no grupo social com o qual nós queremos viver, né? Ou iremos conviver. Por exemplo, na casa espírita, né? Supõe-se que ninguém fale palavrão, supõe-se que as pessoas sejam educadas, supõe que as pessoas sejam amorosas. Então, nós vestimos a persona do bom espírita, do bom cristão. Boa noite, meu irmão, como é que está? A paz de Cristo, né? Mas quando saímos dali, parece que o capeta nos pega na esquina, né? Porque aí nós damos margem a nosso todo. Então, o problema da persona é esse. Nós passarmos a adotar determinadas posturas, determinados comportamentos que agradam socialmente e que nós sabemos que serão tolerados. Então, o problema é esse. Para onde é que vai as coisas ruins que estão em nós? Para onde é que vão aquelas coisas que não são tão bem aceitas pela sociedade e que nós sabemos que estão em nós? Então, vejo que parte da nossa verdadeira personalidade fica posta de lado, quando o nosso ego ele passa a querer se identificar unicamente com a persona que nós queremos viver. E aí nós deixamos de lado os outros aspectos da nossa personalidade verdadeira. Então, funciona mais ou menos assim. Aquilo que é bom, nós mostramos para fora. E aquilo que não é tão bem aceito, vamos chamar assim das coisas ruins, nós não queremos mostrar, nós jogamos para o inconsciente. E isso vai para um lugar chamado de sombra. Então, existe esse outro lugar aí, existe esse outro arquétipo, esse outro complexo chamado sombra. Então, veja, na persona, o indivíduo acaba se tornando muito alheio à sua real natureza. E aí ele passa a viver ali uma situação de conflito entre aquilo que ele gostaria de ser e aquilo que de fato ele é. Então, aquilo que nós não gostamos muito em nós, nós recalcamos, nós não mostramos. Mas não é pelo fato de não mostrarmos que essas coisas sumiram de nós. Elas estão lá, ficaram no nosso inconsciente, estão fazendo barulho. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos moldar personas
para agradar e sermos socialmente aceitos. Aquela parte nossa que não é socialmente aceita, ou que eu entendo ser inapropriada, ou que eu nego em mim, que eu recalco, tá? Isso vai para o inconsciente compor lá o complexo chamado sombra. Então, o ego e a persona têm conteúdos que lhe fazem total oposição em nível inconsciente. Esses conteúdos ficam lá na sombra. Então, o que é a sombra? Nós já falamos aqui em alguns momentos sobre a sombra, né? A sombra é a coisa que uma pessoa não tem desejo de ser, segundo Jung. Aquele lado negativo da personalidade, a soma de todas as qualidades desagradáveis que o indivíduo quer esconder, o lado inferior, sem valor, primitivo, a outra pessoa no indivíduo, né? Ou seja, o seu lado obscuro. Então, todo ego tem uma sombra. Todos nós temos sombra. Todo indivíduo encarnado tem sombra. E o Murray Stein, no livro Mapa da Alma, ele vai dizer isso, né? Que muitas pessoas não se conhecem tão egocêntricas e egoístas quanto, na realidade, elas são, né? E, na verdade, elas querem aparentar serem muito altruístas. Então, a tendência das pessoas é esconder esses traços inferiores de si mesmos, né? Por trás de uma aparência desejável, que agrade e que os outros aceitem. Então, a sombra é aquilo que nós não queremos que os outros saibam que existem em nós. Então, nós temos muitos conteúdos recalcados em nós. É aquele lado obscuro que nós temos, aquela personalidade recalcada, inferior, que tem um valor afetivo negativo. Então, de forma simples, a sombra, ela personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir em si mesmo. Então, o ego, ele não quer admitir que isso faça parte do seu caráter ou da sua essência. No entanto, está lá. E, de alguma maneira, sempre vai se impor ao indivíduo, direta ou indiretamente, como os traços inferiores do caráter ou outras tendências inferiores que todos nós temos, né? Isso fica muito claro na carta aos Romanos, quando Paulo de Tarso vai dizer: porque eu sei que em minha carne, não habito o bem. Eu sou capaz de querer o bem, mas não de realizá-lo. Realmente, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. O que o Paulo de Tarso está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, o bem que eu gostaria de fazer, eu ainda não consigo, mas o mal que eu não quero, frequentemente eu faço. Ou seja, existe um outro eu dentro de mim que de vez em quando me toma, de vez em quando vem à tona, perdão, de vez em quando se mostra. E aí eu preciso olhar esse outro eu. Eu preciso reconhecer esse outro eu. É a sombra que todos nós temos. E não tem problema termos sombra. Todos nós temos, teremos ainda por algumas reencarnações, até que nós possamos acolhê-la, diluí-la, desenvolver também os potenciais que se encontram ali na sombra. E o Jung vai dizer isso, né? O homem não é tão bom quanto imagina ou gostaria de ser. Todos nós temos sombra. E quanto mais escondida ela está da vida consciente, mais escura e densa ela vai se tornar. É um dos nossos piores obstáculos e nós precisamos olhar para dentro. Então, veja, no nosso processo de desenvolvimento, nós aprendemos que nós devemos ser respeitosos, agir com cordialidade, ter uma certa ética, agir educadamente, cumprir uma determinada agenda de valores e comportamentos. E nós entendemos que tudo aquilo que é mesquinho, tudo aquilo que é vergonhoso, pecaminoso, que é feio, que é considerado errado, como sentir certas emoções como medo, tristeza e raiva, tudo isso é ruim. Então, para não parecermos menores, inadequados, ou para querer agradar, nós sufocamos esses comportamentos, essas emoções e esses sentimentos. Então, o ego, ele não quer aceitar que isso está em nós. Então, ele recalca, ele reprime. E isso vai lá para a sombra. Bom, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Nós estamos dizendo isso porque, como o ego ele não quer aceitar que isso está em nós, ele vai utilizar de algumas maneiras para tentar esconder essa inadequação interna. Então, para isso, ele vai utilizar de alguns mecanismos de defesa. Então, aqui é que entra, de fato, agora,
o ponto alto da nossa conversa de hoje, né? O ego e seus mecanismos de defesa. Então, vamos lá. Entendendo como é que o ego se protege, então, da sombra de tudo isso que nós falamos. Então, vejam, quais sentimentos e coisas estão lá na sombra, tá? Então, o que está na sombra? São sentimentos resultantes do orgulho, do egoísmo, dos nossos recalques. Então, nós temos lá resultante do orgulho: soberba, vaidade, melindre, inveja, narcisismo. Resultantes do egoísmo, podemos ter apego, ciúmes, indiferença, falta de empatia e compaixão, ingratidão, excesso de eu, que é o egoísmo propriamente dito, crueldade, mentira. Temos também os complexos. Então, temos os nossos medos, as nossas emoções não trabalhadas, não alinhadas com o bem. Temos nossos traumas do passado, as decepções, os sonhos não realizados. E aí o ego, ele vai querer aparentar o que aqui para fora? Humildade, modéstia, lucidez, desapego, a não posse afetiva, empatia, compaixão, caridade, amor ao próximo, altruísmo, gratidão, segurança pessoal, equilíbrio emocional. Então, para se defender, para não mostrar tudo isso que está lá na sombra, existem alguns mecanismos de defesa que o ego vai interpor aí. Tá? Formação reativa. Joana de Andes, no livro Ser Consciente, vai tratar esse mecanismo de defesa como compensação. Nós vamos encontrar aí na literatura também com o nome de compensação. Ela chama de formação reativa. O que é esse mecanismo de formação reativa ou de compensação? O próprio nome, ele já define isso, né? Então, é um mecanismo de defesa no qual se procura compensar um comportamento negativo por um comportamento aparentemente positivo, tá? Só que ele tem um problema. Ele é caracterizado pelo exagero. Então, fica fácil da gente perceber. E aí o Jung vai dizer, todo excesso esconde uma falta. Então, a compensação, ela fica muito fácil de identificar. Mas não é para identificar nos outros, não. É para identificar na gente, para verificar se nós temos isso. Porque o trabalho é de autoconhecimento. Não é de aloconhecimento. Não é para analisar e julgar os outros. Sempre a nós mesmos. Então, a compensação, ela passa por isso. Eu vou tentar compensar um problema, uma falha, um defeito, enfim, aquilo que eu acredito que eu tenho de forma negativa, por um comportamento aparentemente positivo. Só que esse comportamento ele vai ser exagerado. Então, o objetivo da compensação é tentar desviar a atenção dos meus defeitos, sejam eles físicos, morais, por meio de uma característica socialmente aceita e muitas vezes até exigida pelas pessoas como um comportamento verdadeiramente adequado. Então, a Joana de Anjos vai nos dizer assim, ó, o nosso desejo é de ir para o céu, para as colônias. E para isso, o que fazemos? Adotamos posturas semelhantes às dos anjos. Mas adotar posturas não nos leva para lá. Tá? Então, vejam, o que ocorre nesses comportamentos é sempre um exagero, um excesso que mostra exatamente o contrário. Então, no livro Refletindo a Alma, a mentora vai nos dizer o seguinte, que nos ensina que muitas pessoas buscam refúgio nos ideais, nas doutrinas religiosas, das quais nós fazemos parte, adotando ali comportamentos nobres que são nada mais do que fuga da realidade, mascarando muitas vezes os nossos conflitos internos. Ou podemos dizer ainda que o que acontece, o ego, ele infla, né? Ele fica exacerbado para tentar esconder o eu debilitado, o eu menor, o eu inferior. E ela vai dizer assim, quem se preocupa em anunciar o que já conquistou moralmente, corre o risco de esquecer o que ainda tem a melhorar. E aí os mecanismos de compensação, eu vou falar de alguns aqui, puritanismo, fanatismo, vitimização, martírio, perfeccionismo e euforia. Começando aqui pelo puritanismo. Bom, o que é esse mecanismo de defesa? Geralmente o indivíduo, homem ou mulher, um ser encarnado, que exige
muito de si mesmo e dos demais, uma pureza irreal, uma conduta impoluta, né? Então, o indivíduo, ele dá muita ênfase às questões sexuais e tende a ver a sexualidade como algo sujo, como algo feio, como algo pecaminoso, como algo impuro. Então, qualquer coisa ligada à sexualidade incomoda o indivíduo. Pode ser uma blusa decotada, pode ser uma calça apertada, uma saia curta, um casal se beijando, uma mulher que se maquia demais, que passa um batom vermelho, isso incomoda a pessoa, né? Então, ela assume uma postura muito rígida, né, de pureza, digamos assim, querendo aparentar essa pureza. Mas, na verdade, aí a Joana vai dizer que isso é um comportamento que tenta compensar desejos sexuais reprimidos e talvez uma vontade de levar uma vida até promíscua, que a pessoa, consciente ou inconscientemente, ela não quer aceitar, ela não quer olhar. Pode ser o resultado de uma educação muito castradora recebida em casa, uma educação muito rígida, com pais muitas vezes com exagero ali nas coisas conservadoras, dogmas religiosos, né, uma castração muito forte, principalmente no sentido religioso, né, famílias que são muito religiosas, mas são muitas vezes ali religiões castradoras também, que colocam o sexo como pecado, né? Ou ainda podem ser indivíduos que trazem culpas inconscientes vindas do passado, de outras vidas, onde muitas vezes a pessoa acabou exagerando determinados comportamentos e agora ela tenta não cair em tentação. Então, ela reprime. Muitas vezes, esse tipo de indivíduo se ofende com o comportamento alheio quando alguém, por exemplo, faz um carinho ou carícias em outro, em público, quando nota uma roupa que chame mais atenção, né? E ela pode também demonstrar uma certa aversão por pessoas que demonstrem possuir uma liberdade sexual maior, uma sexualidade mais aberta, né? Enfim, isso a deixa muitas vezes com raiva, porque toca lá o seu desejo reprimido, e aí ocorre uma projeção de sombra que nós vamos falar aqui nesse momento. Ou seja, a pessoa se irrita porque quem está fora mostrando aquilo, né, mostra aquilo que está inconsciente nela, que ela quer esconder. Muitas vezes nós vemos assim preconceitos, muitas vezes nós vemos pessoas serem taxadas até de homofóbicas, mas na verdade pode não ser homofobia, pode ser um grau de puritanismo, porque muitas vezes a pessoa olha ali o homoafetivo, que é mais livre, mais aberto sexualmente, e ele morre de vontade de fazer aquilo. Não é que há um homoafetivo reprimido dele, pode até haver, mas não necessariamente. É porque a pessoa mostra aquilo de uma forma tão aberta, tão leve, tão tranquila, e ela fica muito incomodada com aquilo. Por que você está mostrando isso? Não é para mostrar, guarda isso aí, né? Então, mostra o conflito da pessoa. Então, vejam, a Joana vai falar no livro Ser Consciente. O excesso de pudor, a exigência de pureza surgem como compensações por exorbitantes, ela usa essa palavra, exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos que estão ali presentes no indivíduo, que muitas vezes se perdeu aí ao longo de algumas encarnações. E aí ela vai dizer que de maneira inconsciente o combate a este alguém que fantasiamos portar aquilo que nos pertence gera uma espécie de alívio, né? Então, quando a gente olha e condena as pessoas que fazem isso, é como se nós disséssemos assim, tá vendo? Isso é dele, isso não é meu, né? Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu sou uma pessoa equilibrada, eu sei que eu sou uma pessoa pura. Então, isso é o que o ego pensa, mas aqui tem um mecanismo de defesa. Eu não quero ver aquilo que está em mim, mas eu vejo o que está no outro e condeno. Bom, segundo mecanismo de defesa, o fanatismo. O fanatismo, o que ele aparenta ser? Um excesso de devotamento a uma causa ou ideia. Então, tem-se a impressão que a pessoa é muito devotada à causa ou o ideal. Mas vejo que até o fanatismo, o próprio nome, ele já nos sugere que é algo exagerado, né? Quando a gente fala, o indivíduo é muito fanático, a gente sabe que tem algo ali que sobra, tem algo ali que pesa, que não é equilibrado.
Então, o que é o fanatismo? No livro O Ser Consciente, a Joana vai dizer isso. O fanatismo, ele resulta da segurança interior não consciente, ou seja, inconsciente que o indivíduo possui, exatamente pela legitimidade daquilo em que se pensa acreditar. E aí ele tenta compensar. E o Jung vai dizer isso, né? O fanatismo é sempre um sinal de dúvida interior. Então, clareando isso, o fanatismo, ele ocorre fora, ou seja, eu tento compensar fora a minha insegurança interior, porque, de fato, eu tenho uma dúvida muito grande sobre certas coisas. E nós vamos encontrar esse comportamento nas religiões, no futebol, na política, em vários outros setores da sociedade. Então, o que ocorre? O indivíduo, por essa insegurança interior, ele encontra algo fora onde ele possa se apoiar, onde ele se identifica. Por isso que alguns se identificam com o futebol, outros se identificam com a religião e outros se identificam com a política. Então, ele começa a abraçar aquela forma, aquele objeto de uma forma muito apaixonada, a ponto de ficar cego diante da realidade, a ponto de ficar cego, a ponto de não enxergar certas coisas muito óbvias. Então, ele passa a expressar o ponto de vista, a opinião pessoal, a preferência individual, como se fosse uma verdade absoluta. E ai daquele que duvidar ou questionar isso. E eu preciso confessar uma coisa para vocês agora. Eu já fui um fanático espírita. No começo, muito tempo atrás, quando era muito jovem, eu era apaixonado pela doutrina espírita, eu via... Então, sempre caía naqueles fóruns de internet, do Facebook, e as pessoas ficavam discutindo religião, e eu estava lá, defendendo Kardec, defendendo Chico, defendendo a psicografia, defendendo tudo, e estudava, e eu ficava lá, e aquilo me incomodava muito quando alguém falava mal da doutrina. Até que, em determinado momento, caiu a minha ficha. Por que eu estou fazendo isso aqui? Não faz sentido, né? As pessoas acreditam no que elas quiserem. E elas têm o direito de não gostar e não compartilhar do meu ponto de vista, tá? Mas foi uma experiência interessante, porque eu não sabia que tinha isso em mim, eu não sabia que tinha esse vácuo, esse vazio, essa insegurança interior, e eu me peguei ali na doutrina. Ok, né? Feita ali a catarse, entendi, não sou mais um fanático espírita, só um pouquinho, quando falo mal da doutrina, eu fico aqui quieto, eu fico nervoso, mas eu também não retruco, respondo mentalmente. Não, né? Um dia vamos ver, de fato, se isso é verdade ou não, né? Então, veja, a pessoa se coloca numa rigidez muito grande, ela não se permite olhar e nem aceitar outros olhares, outros pontos de vista. Então, a sua verdade, ela se torna tirânica. Então, ele abraça uma causa, uma ideia, e acolhe também aqueles outros que comunem essas ideias. Então, aí nós vemos grupos maiores se formando, claro, todos ali com o mesmo ideal, com a mesma visão, sempre muito apaixonado e sem flexibilidade alguma para aceitar outra opinião diversa da sua, porque na rigidez dessas pessoas, elas acreditam apenas na sua verdade. Então, o Jung vai dizer, quando alguém está realmente convicto, ele é calmo, ele é sereno, e ele pode discutir a sua crença como um ponto de vista pessoal, sem ressentimentos de espécie alguma. Isso foi uma experiência muito interessante para mim, porque quando eu entendi isso, eu passei a fazer amizade com várias pessoas de outras religiões, mas não pessoas comuns, pastores, padres, líderes religiosos, trocando ideias, discutindo, sempre entendendo ali o ponto de vista do outro e entendendo também uma coisa muito importante. Se a pessoa cresceu acreditando daquilo, é uma falta de caridade da nossa parte questionar a pessoa e dizer que ela está errada, dizer que aquilo não faz sentido, né? Então, nós passamos a entender isso também, né? Quem faz um trabalho muito bonito e interessante nesse sentido é o Haroldo Dutra, né? Que tem participação de várias pessoas evangélicas aí nos seus estudos, nas suas análises, na sua convivência. Então, passando para outro mecanismo aqui de defesa, a vitimização. O que é a vitimização? Normalmente a pessoa, ela se apresenta como uma vítima do mundo, como uma vítima da vida ou de alguma situação específica. Então, de certa forma, ela está sempre ali querendo inspirar a piedade alheia, porque parece mesmo que em algum momento ela tenha sido injustiçada
de alguma maneira. Mas, na verdade, o que é isso? Então, esse movimento de inspirar a autopiedade, ele surge como um movimento de compensação ao profundo sentimento de culpa e autopunição que a pessoa carrega. Muitas vezes, ela está presa ali num complexo de inferioridade, onde ela se sentiu menor, mas aqui a questão da injustiça parece vir à tona. Então, ela se sente injustiçada de alguma maneira e ela quer compensação. Então, ela se acha indigna do amor, ela acredita que de alguma maneira ela merece sofrer e aí ela se coloca como coitada, coitadinha, para conseguir muitas vezes migalhas de atenção para si. Não é um movimento consciente, ninguém faz isso de forma consciente. É um movimento inconsciente, está lá fazendo barulho. Pode ser também um movimento narcisista por se colocar no centro e no foco da atenção. Perceba que todo vitimista, ele chama atenção para ele. Toda pessoa que se vitimiza demais está chamando atenção para si mesmo. Então, também um movimento narcísico, porque ela se coloca no centro e no foco da atenção, e ela gosta, porque assim ela consegue se movimentar, em outros extremos. Ela pode desenvolver ali uma questão sádica e masoquista, porque ela está presa nesse complexo de inferioridade e pode se alternar também com o complexo de superioridade, ou seja, ela se sente menor, ela se sente vítima, e aí vem a raiva. E a raiva leva para o outro polo, de querer vingança, de querer justiça. Mas não é justiça, é vingança, muitas vezes. Então, pode alternar aqui com esse sentimento de masoquismo ou sadismo, principalmente algumas doenças, como a depressão, por exemplo. Então, a pessoa está ali sofrendo, e aqui não é nenhum desmerecimento com a doença, tá, pessoal? Algumas pessoas se movimentam assim na depressão. Então, ela se coloca lá, ela está sofrendo, obviamente, mas muitas vezes ela se vitimiza mais do que o necessário, porque ela percebe que tem um ganho. Que quando a pessoa é vítima, quem é que são os algozes? Você. Eu não, eu sou vítima. Eu estou assim por sua causa. Se não fosse por você, pela vida, pela sociedade, por fulano, pelo governo, por Deus, eu não estava assim. Então, vocês devem me reparar. Então, veja que ela está preocupada com uma questão de justiça, tá? Então, quando a pessoa é vítima, os outros são algozes. E, de alguma maneira, ela encontra eco para dizer que ela não tem culpa de estar assim. Que ela está assim porque, de alguma maneira, a deixaram assim. Não ajudaram, não a socorreram. Daí culpa a família, o governo, Deus. E muitas vezes tem dificuldade em assumir responsabilidade pelos seus atos. Não obstante, se fazendo de vítima, ela gera atenção, ela gera um ganho secundário de afeto e, ao mesmo tempo, ela acaba punindo as pessoas porque exige demais dessas pessoas. Faz com que essas pessoas doem o seu tempo, doem a sua atenção até exauri-las. É como se fosse um cárcere para aqueles que estão ali se devotando, lhe devotando algum tipo de ajuda. Então, ao mesmo tempo, ela se rebela, porque acredita que está naquela posição, por estar nessa posição, também não seja culpa dela. Por isso que, em algumas doenças, em alguns processos, a família precisa saber agir para que ela não se torne refém ali da pessoa que está doente, que está adoentada. O martírio. O que é o martírio? Mártir, é o indivíduo que faz o papel do salvador, do bonzinho. Ele está sempre disposto ali a sacrificar-se para ajudar os outros. Não consegue falar não, é a pessoa que diz sim para todo mundo, para tudo, e está sempre envolvida ali por uma ou mais vítimas para serem socorridas, para serem atendidas por essa pessoa. No centro espírita, ela está sempre disposta a ajudar em todas as tarefas e, por isso, frequentemente, é explorado pelos outros. O que é esse processo, na verdade? Então, aqui nós temos um processo de compensação, porque o indivíduo carrega internamente um profundo sentimento de inferioridade que o faz acreditar que em algum momento da sua vida ele foi abandonado, ele foi rejeitado, e aí desenvolve esse comportamento para tentar conseguir fora o que ele não consegue sentir dentro, ser amado, ser aceito de alguma maneira. Então, se eu fizer tudo para as pessoas, será que elas vão gostar de mim?
E se eu fizer isso ou aquilo, será que eu vou conseguir alguma coisa em troca? Então, o bonzinho ele está sempre querendo ser amado pelas pessoas e por isso ele acaba se anulando e fazendo pelos outros aquilo que muitas vezes ele não quer fazer. Então, está sempre querendo ser amado pelas pessoas e se anulando. Dessa maneira, vai desenvolver esse comportamento onde não consegue dizer não e, por não conseguir dizer não, acaba sentindo muita raiva de si mesmo e dos outros. Por isso é muito comum que, em algum momento, o bonzinho ele se rebele e ele mostra essa raiva que vai se acumulando dentro de si. Essa raiva foi sendo acumulada a pouco e pouco. Então, isso ocorre porque, no fundo, essa pessoa ela espera gratidão. Ora, se eu faço por você, você tem que me dar alguma coisa em troca. Eu quero a sua gratidão, eu quero o seu amor, eu quero ser reconhecido. Mas ela sempre, paradoxalmente, recebe ingratidão. E aí ela fica com raiva. E aí ela passa a ser aquele indivíduo amargo que fica falando, acusando as pessoas de serem ingratas. Poxa, pois eu faço tanto pelos outros, eu me dou tanto pelos outros e eu nunca recebo nada em troca. Então também não vou ajudar mais ninguém. Então veja, aqui está o desafio. Se essa pessoa sente sempre ingratidão das pessoas alheias, pare, analise o seu comportamento. Será que você não está se anulando para conseguir migalhas de afeto? Será que seu comportamento não está pautado em anular a si mesmo para agradar os outros? Será que se você disser não às pessoas, realmente elas irão se ofender ou deixar de gostar de você? Tente dizer sim para você mesmo. Lembre de Jesus, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. A gente tem essa ilusão que quando nós ajudamos as pessoas, elas ficam gratas, elas gostam da gente. Não necessariamente. Porque às vezes a pessoa ela fica grata, mas ela não está nem aí com a gente. Ela só é educada. E a gente cria a falsa ilusão que nós estamos sendo amados, que nós estamos recebendo afeto. E, na verdade, não estamos. Outro mecanismo de defesa, o perfeccionismo, né? No perfeccionismo, a pessoa ela procura fazer tudo de uma maneira impecável, sem o mínimo erro, está sempre muito focada nos detalhes, na exatidão das coisas, demonstra uma preocupação enorme com o cumprimento de prazos, com o aspecto estético do trabalho, daquilo que ela se propôs a desempenhar. De forma simples, ela procura executar as suas tarefas de uma maneira que não deixe margem para nenhum comentário negativo, somente elogios, mas não elogios comuns. Tem que haver a sensação de que foi algo incrível. Então, a pessoa ela não consegue aceitar menos que isso, porque o resultado do seu trabalho reflete o seu valor. Então, o que está por trás disso? Geralmente são pessoas com necessidade de serem perfeitas por fora, porque internamente tem ali um complexo, um sentimento de inferioridade, complexo de culpa, de abandono, de rejeição. Geralmente, pessoas com autoestima baixa acabam compensando esse sentimento interno de forma a desenvolver uma personalidade que acaba se cobrando demais. Isso ocorre porque provavelmente cresceu no ambiente onde era exigida demais, onde era comparada com alguém, com irmãos, com colegas, com primos, com coleguinha da escola. Pode ser um pai, uma mãe que de alguma maneira cobraram a perfeição dessa pessoa, ou ainda que de alguma maneira lhe deixaram a ideia de que ela não seria boa o bastante, que teria dificuldades na vida. E aí essa pessoa cresce então tentando compensar fora essa ideia que ficou lá no seu psiquismo. Então, alguns irão colocar essa busca de perfeição no trabalho. Vão tentar colocar o valor delas no trabalho. Tornam-se workaholics. Outros irão colocar isso no corpo físico, na beleza do corpo físico. Outros no intelecto, vão se intelectualizar demais, na busca de títulos acadêmicos. Outros na tribuna espírita, por que não? De forma a tentar compensar com aplauso a ilusão que eu tenho de ser menor, de ser pequeno por fora. Então, o perfeccionista é alguém que se atormenta demais. Por quê? Porque ele se cobra muito e a pessoa que se cobra muito também cobra muito das pessoas ao seu redor, porque ela pensa assim, se eu dou conta, por que você não dá conta? E ela também tem um problema de controle, porque ela precisa controlar o tempo, ela precisa controlar a vida, porque se ela não controlar essas coisas e der errado, como é que fica? E aí, se a pessoa é controladora, ela também é ansiosa.
porque ela desenvolve ali um problema com o futuro. Ela sempre pensa que o futuro será pessimista. E dessa forma, ela se torna extremamente cansada, porque a ansiedade cansa muito a pessoa. E, de alguma maneira, ela vai acabar procrastinando, porque ela não dá conta. Porque toda vez que ela for fazer alguma coisa, ela sabe que ela vai ter que fazer muito bem feito. E isso lhe rouba, lhe toma muita energia. Então, vejam, todo esse movimento fora, ao invés de gerar calmaria, leveza, acaba levando o indivíduo para mais sofrimento. O perfeccionista acaba centralizando as tarefas nele mesmo, né? Porque ele não consegue delegar e por isso ele sofre, porque ele nunca consegue tirar férias, né? Vejo que o perfeccionista, sempre quando ele vai viajar, estão precisando dele, porque ele não consegue delegar tarefas para os outros. E aí ele sofre. Mas aí ele fala assim, tá vendo? Ninguém vive sem mim lá. Porque ele centraliza as coisas. O outro mecanismo é a euforia. A euforia é aquele indivíduo que parece estar sempre planificado e feliz com determinadas situações. Demonstra sempre alegria pelas coisas que ele abraça. Parece muitas vezes alguém muito bem resolvido com a vida, que sabe usufruir ali dos bons momentos, sem se atormentar. Mas, na verdade, o que está por trás disso? Nós temos aqui uma fuga psicológica na tentativa de preencher o vazio existencial ou para anestesiar algum complexo. E aí, o que o indivíduo vai fazer? Ele vai buscar o álcool, as drogas, as festas, compras, sexo, comida, likes. As redes sociais têm contribuído imensamente para causar a falsa sensação de sermos importantes, de sermos amados, de trazer alguma satisfação interior. Então, a euforia é a alegria falseada. A alegria verdadeira, ela é fruto da consciência tranquila que todos nós iremos desenvolver, né? Conforme está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, essa alegria verdadeira, ela demanda esforço, empenho, porque é o resultado do amadurecimento do espírito, que sabe o que veio fazer e cumpre o seu objetivo existencial. Aprender a amar-se e, amando-se, ama. E isso lhe dá essa satisfação da alma. No entanto, o indivíduo que é atormentado pelos conflitos internos, ele quer algo rápido. O ego quer tudo para amanhã. A pessoa ansiosa quer resolver amanhã. Então, o indivíduo que sente esse vazio dentro, ele quer sentir alegria agora, no minuto seguinte. Então, se ele fica triste, ele precisa de algo para sanar a sua tristeza. Se sente o vazio pulsar dentro de si, precisa de algo para anestesiar. Daí vem a fuga psicológica, essa coisa de sentir alegria rápida. Confunde prazer com satisfação, alegria com euforia. Então, a euforia é essa alegria falseada que o ego imaturo vai buscar, é a água salgada que nós bebemos quando estamos com sede. Então, se nós bebemos água salgada, nós vamos ficar com mais sede ainda. Outras máscaras aqui para a gente já encaminhar para a nossa parte final, para não usarmos muito o nosso tempo aqui. Racionalização. Racionalização nada mais é, de uma forma bem simples, né? O indivíduo que tenta justificar as suas atitudes equivocadas com uma boa desculpa. Então, ele encontra uma desculpa que parece adequada para determinada situação. Então, o que está por trás disso? A pessoa, ela não admite que aquela ação que ela quer realizar seja equivocada, embora na sua consciência ele saiba disso. Então, ele acaba se utilizando de desculpas para os seus erros para evitar a condenação e a culpa. Por exemplo, eu não consegui a promoção do meu emprego. Ah, mas também não valia a pena, era muito trabalho mesmo. Na verdade, ele queria, mas para não parecer fracassado, ele racionaliza. Ah, eu traí o meu marido, a minha esposa, mas, veja bem, eu estava bêbado, né? Olha, eu estava acima do limite da velocidade, mas é porque o meu carro é muito potente, né? Então, não consigo controlar. Olha, eu sei que é errado, mas foi só dessa vez, tá? E é pelo bem da sociedade. Olha, ela terminou comigo, mas também agora eu me sinto mais livre. Então, esse é o mecanismo de racionalização que muitas vezes o ego faz. O ego usa bastante esse mecanismo, né? A gente sempre acha uma boa desculpa para as coisas equivocadas que nós fazemos. Outro mecanismo de defesa é a negação. O que é a negação? É a recusa do indivíduo em reconhecer aquilo que, de fato, ele não quer ver.
O que está por trás disso? Geralmente, na negação, tem uma imaturidade psicológica. Então, o indivíduo, ele não tem ou não quer reconhecer aquilo que lhe causa mal. Embora ele saiba, ele nega como uma forma de se defender ou de eliminar aquilo, porque vai contra aquilo que seria muito frustrante para ele, né? Vai contra aquilo que ele gostaria de manter em paz, em tranquilidade. É como se fosse uma regressão ao período infantil, onde ele se recusa a enxergar de forma madura. Porque se ele tiver que olhar, ele vai ter que encarar. E ele, olhando, ele vai ter que assumir e vai precisar se posicionar. E muitas vezes nós não queremos fazer isso, porque nós não queremos o confronto com o problema. Então, é melhor ficar ali na zona de conforto. Alguns exemplos. Fingir que não vê a infidelidade do cônjuge, negar os malefícios do álcool, das drogas, negar que o problema está em si, não no obsessor, negar aquilo que teve contato e que é importante ser olhado, o orgulho, o egoísmo, o processo de autoconhecimento. Ah, eu vou encaminhar essa palestra aqui para os outros. Ah, isso aqui é bom para o fulano. Nossa, meu marido perdeu uma palestra que ele podia ter assistido. Isso é negação também. Porque eu estou dizendo que aquilo não serve para mim, mas serve para outra pessoa. Né? Então, quando nós fazemos isso, nós também estamos tirando a responsabilidade de nós e apontando o dedo para o outro. Tá? E é o outro que precisa, eu não preciso. Outro mecanismo de defesa aqui é o deslocamento. O deslocamento é o mecanismo de defesa onde o indivíduo desloca uma reação emocional para o objeto ou para uma pessoa. Então, ele redireciona o seu impulso, geralmente uma agressão ou raiva, para algo substituto impotente. Esse alvo pode ser uma pessoa ou um objeto. Então, isso acontece quando nós somos tomados pela raiva. Aquela raiva que pode ter sido acumulada por não dizermos algo, por não nos posicionarmos, ou por nos sentirmos diminuídos em dado momento. Então, essa raiva que vem, aquele desejo reprimido, nos toma e nós transferimos tudo isso para o objeto ou para uma pessoa mais aceitável. Por exemplo, às vezes você está lá no trabalho, o seu chefe te deu uma dura, a gente ficou com vontade de dar um tabefe no nosso chefe, mas a gente segura a onda, porque se der um tabefe no chefe, vai ser mandado embora. Daí a gente chega em casa e dá o tabefe na esposa, dá o tabefe no filho. Agride a esposa, agride o filho, chuta o cachorro, chuta a cadeira, quebra alguma coisa. Isso é um mecanismo de deslocamento. Uma criança, às vezes, ela é proibida de brincar em determinado lugar, e aí ela passa o dia inteiro atormentando o seu irmão menor. Né? Então, são alguns exemplos de deslocamento. Estou terminando já, Kemi. Mais 2 aqui e eu já termino. Outro mecanismo aqui bem interessante é de introjeção. A introjeção ela também é chamada de identificação. Então, esse mecanismo é interessante porque o indivíduo ele se identifica com valores observados em outra pessoa e que ele passa a ser, que passam a ser vistos como se fossem seus. Então, o indivíduo ele passa a adotar os hábitos, trejeitos e até modo de falar, de se comportar, de se vestir do seu ídolo. Então, é uma forma de identificação onde o indivíduo ele tenta se igualar ao outro por meio da assimilação dos elementos de sua personalidade. Tá? Alguns autores consideram a introjeção o inverso da projeção, que é a última que eu vou falar aqui. Então, a introjeção, eu pego para mim qualidades que eu não tenho. E a projeção, eu vou cuspir fora aquilo que eu acho ruim em mim. Então, veja, a introjeção e identificação, ela passa por isso. Né? A Joana de Anjos vai dizer que a introjeção, o ego acredita que as qualidades das pessoas lhe pertencem, por ser parecido com elas. Então, por exemplo, quando eu adoto o hábito ou modo de falar ou de me comportar, eu tento fugir da realidade interior para atender às exigências exteriores. Olha, essa pessoa é um ídolo, ela agrada as pessoas, então eu vou ser igual a ela, porque eu também quero agradar, eu também quero ser amado. E aí nós alimentamos essas ilusões e podemos até cair aí numa alienação. Então são os ídolos, os heróis de cinema, time de futebol, atleta, e aí nós formamos aqui um pseudo-ego. Né? Nós estamos
assumindo uma personalidade estereotipada. Isso é muito comum em adolescentes, tá? Isso acontece muito no nosso processo de evolução. Então, esse é o mecanismo de defesa bem interessante que o ego adota. E o último aqui, finalmente, para a gente não se alongar muito na nossa fala de hoje, é a projeção. Então, a projeção ela é o contrário da introjeção. A introjeção, eu pego para mim coisas boas. Na projeção, eu vou expulsar de mim aquilo que eu não consigo acreditar como sendo meu. Então, o indivíduo tenta expulsar dele e localizar no outro, tá? Então, aquilo que irrita, incomoda, é o que está mal resolvido. Então, eu vou acusar ou ver nos outros uma suposta inferioridade. Então, eu acredito que essa inferioridade ela não está em mim. Quem tem o conteúdo, a maldade ali, a calúnia, a traição, o mau-caratismo, é o outro, não sou eu. Então, esse é um mecanismo de defesa muito comum. Nós já falamos dele aqui em outro momento, né? Quando nós falamos de relacionamento interpessoal. Esse mecanismo leva o indivíduo a interpretar os pensamentos, sentimentos e atitudes dos outros em função das suas próprias tendências. Então, nós vemos no outro que a gente não gosta na gente. Isso não é uma regra, tá? A gente tem que tomar um cuidado com isso, eu posso explicar um pouco melhor depois, tá? Então, tudo aquilo que nos incomoda muito nos outros, tá? Nós podemos ali fazer uma projeção de sombra, né? Então, eu quero expulsar de mim aquilo que eu acredito ser inferior e que não me pertence. Então, como a Joana diz, é o desejo de cuspir algo, de querer colocar distância entre mim e essa coisa. O ego, ele quer apenas a parte boa. Aquilo que é ruim, eu tenho que colocar fora de mim. E aí, geralmente, eu coloco em alguém. Então, o outro, ele se torna o portador de todo o mal que eu não consigo reconhecer em mim. Então, no livro Ser Consciente, a Joana vai dizer isso. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, né? Transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como menor, deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Então, ele torna a sua vítima um espelho no qual ele se reflete inconscientemente. Então, de maneira inconsciente, o combate a essa pessoa que fantasiamos portar, aquilo que nos pertence, gera uma espécie de alívio, como eu já disse anteriormente. Nossa, tá vendo? Isso aqui é dele, não é meu. Isso aqui é dele, eu sou uma pessoa muito boa, tá? Então, esse alívio, ele é momentâneo, porque daqui a pouco nós vamos encontrar outros que vão desencadear o mesmo processo, né? Ou seja, a gente projeta a sombra no indivíduo. A Joana, no livro Atitudes Renovadas, vai dizer isso, né? A projeção é como um espelho onde a imagem própria ela está se apresentando inversa e está refletindo ali as nossas lamentáveis feridas espirituais. Vou dar um exemplo aqui, né? Tá vendo esse medicamento aqui, né? Então veja, quando nós pegamos esse vidrinho aqui e olhamos para ele, se nós lermos aqui o rótulo, o que o rótulo mostra? O rótulo aqui mostra os ingredientes do produto, tá? Já quem põe rótulo nas pessoas mostra os ingredientes de si mesmo. Deu para entender? Então, quem rotula os outros, né, mostra os ingredientes de si mesmo, tá? E a projeção, para a gente entender, né, finalmente, é isso, né? Eu só localizo muito bem no outro aquilo que me incomoda bastante. Veja, não é perceber o mal no outro. Perceber o mal no outro é necessário, tá? A projeção, ela se caracteriza por algo que nos incomoda muito no outro, que tira o nosso sono. Então, quando algo nos outros nos incomodar demais, vamos parar para olhar. Provavelmente estejamos fazendo ali uma projeção de sombra daquilo que está em nós, que temos dificuldade em reconhecer. Bom, então veja, a projeção no outro faz com que o projetor, ou seja, eu, enxergue no outro o que, na verdade, é sombrio em mim mesmo. Então, isso ocorre novamente por quê? Porque o ego tem essa dificuldade em aceitar, reconhecer a sombra como sendo parte da sua psique.
Bom, eu vou encerrar aqui a minha fala, né, para cumprir o nosso horário, agradecendo aí pela paciência, o carinho e a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Paulo, pelas reflexões excelentes. Muita informação, né? Então vamos para o Rafa? Por favor, Rafa. Paulo, como sempre, muitas perguntas. Primeira pergunta vem da Ângela. Ela pergunta: se compreendermos a aplicação espírita na nossa existência, perceberemos a sombra como locus para refazimento do que buscamos melhorar na encarnação, por exemplo? Não necessariamente, tá? Por isso que a Joana traz a questão psicológica. Porque ela trouxe a série psicológica? Porque nós, espíritas, estávamos ficando muito espiritados. Estávamos sofrendo espiritose aguda, espiritite. O que significa isso? Acreditando que simplesmente fazendo a caridade, participando de grupo mediúnico, estudando o espiritismo, nós já estamos transformados. Isso não é verdade, né? Porque, às vezes, a pessoa pode fazer muita caridade e continuar sendo egoísta, continuar sendo orgulhosa. Ela pode trabalhar em grupo mediúnico, mas ela sai lá fora e fica falando mal dos colegas que estavam lá dentro, né? Conheço pessoas que, quando eu entrei na doutrina espírita, me disseram assim: eu sou espírita há 40 anos, eu participo de grupos mediúnicos há 40 anos, eu falo com os mortos há 40 anos. E daí? Conversa com os mortos há 40 anos. Não consegue encaminhar um vivo. Não consegue esclarecer um vivo. Não consegue dar uma demanda para a sua vida. Então, não entendeu. Porque muitas pessoas entram na doutrina espírita, e aí, Ângela, nunca deixaram que a doutrina entrasse nelas. É diferente, tá? Então, não necessariamente, se nós compreendermos a aplicação espírita, levando em conta, né, a percepção da sombra como de fato ela é, não como nós gostaríamos que fosse, aí sim, perfeitamente, fazendo toda essa compreensão de seres imortais, espíritos e tudo mais, mas nunca esquecendo também a questão psicológica, porque essa tem um peso muito grande na nossa vida. Então, se nós entendermos isso, né, aí sim, nós estaremos cumprindo essa jornada, como você bem colocou aí na sua pergunta. Obrigado, Paulo. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você estava Claro. falando da racionalização, qual a diferença entre uma pessoa tentar buscar o lado bom e racionalizar dessa maneira para não entrar numa vibe ruim, versus usar o ego para ficar na racionalização? Isso tem a ver com a frequência ou como é que é essa diferença? Uma coisa é raciocinar, né, da forma que você está falando, né, Rafa? A racionalização é sempre uma defesa, é sempre uma desculpa. Eu estou fugindo do meu compromisso, eu estou fugindo da minha responsabilidade, entendeu? Então, racionalizar é diferente de raciocinar. Então, quando eu entendo o propósito, aí eu não tenho desculpas, tá? Isso se chama responsabilidade. Então, me responsabilizo. Isso é o que você está perguntando. Então, quando eu estou consciente, eu me responsabilizo. Eu assumo a culpa, eu não nego, eu falo, olha, aqui eu errei. Então, eu me responsabilizo para dar o outro passo, que é a reparação. Se eventualmente eu causei mal a alguém, então eu me responsabilizo e estou à disposição da vida para reparar. Na racionalização, o ego é medroso. Ele não quer assumir a culpa. Ele tem vergonha. Entendeu? Deu para entender, Rafa? Sim, muito obrigado. A Ludmila trouxe uma conversa interessante aqui para o chat. Ela fala: gente, eu sou toda bichada, como é que faz para sair dessas situações? E aí nós tivemos algumas pessoas contribuindo também, achando que terapia e espiritismo. Você gostaria de comentar? Desculpa, qual foi a pergunta, Rafa? Terapia, Ela fala como espiritismo? se faz para sair dessas situações. Eu acho que a Ludmila estava se achando com muitas dessas categorias de ego que você estava trazendo. Ó, eu vou seguir o conselho de um professor uma vez, amigo meu, assim, ele me deu um conselho uma vez muito interessante. Ele falou assim, querem anotar? É bem complexo. Ele disse assim, Paulo, vai vivendo. Ou seja,
Se a gente está tendo contato com esses conteúdos, Ludmila, né? Se a gente, de fato, está a fim de se conhecer, a vida vai trazendo. A gente vai percebendo aos poucos, né? Não precisamos ter pressa. Então, é importante que a gente perceba isso que eu comentei aqui, né? Se a gente, de fato, está a fim de se conhecer, e na temática de hoje que nós falamos, é só a gente perceber aquilo que está em excesso na gente, aquilo que é exagerado. Tá? Como Jung diz, todo excesso esconde uma falta. Aí eu vou começar a perceber, poxa, o que eu estou tentando compensar no meu mundo íntimo aqui? Isso. Então, quando eu identifico, já é metade do caminho. Mas identificar não quer dizer solucionar. Mas também não é para solucionar nessa vida. Tem coisa que a gente não vai conseguir arrumar nessa vida, né? A gente não vai se libertar do nosso orgulho e do nosso egoísmo nessa vida só porque somos espíritas, só porque sabemos dessas coisas. O objetivo não é esse, o Jung fala isso, né? A individuação, né? Não é para atingir a perfeição, é para que nós tenhamos uma noção da perfeição. E aí, aos pouquinhos, a gente vai trabalhando isso, né? Então, como é que sai disso? Se conhecendo, aos pouquinhos, fazendo essa saída para dentro, paradoxalmente falando, né? Essa viagem para dentro, para que a gente possa identificar, olha, identifiquei isso, aquilo lá, e aí eu vou trabalhando, né? Mas a nossa essência, ela é amorosa, ela sempre quer que nós façamos um trabalho amoroso. Então, ela vai trazer, primeiro, aquelas coisas que a gente dá conta de trabalhar, aquilo que a gente dá conta de arrumar, e aí a gente vai arrumando devagarzinho, é um processo, tá? Então, é só a gente se permitir que a vida faça esse processo, e aí nós vamos vivendo. Estamos vivendo. A vida é isso, é a gente se arriscar, é a gente quebrar a cara, é a gente errar, e aí perceber que errando, está tudo bem. Estamos na nossa humanidade, tá? Porque nós espíritas, muitas vezes, nos colocamos essa pecha muito dura, né? De que a gente não pode errar. Nós sabemos, ok, mas saber não significa que a gente dê conta, né? Eu sei tanta coisa e não dou conta. Eu sei tudo praticamente sobre o perdão, mas não sei se eu consigo perdoar certas coisas, certas pessoas, e tá tudo bem, é um processo, tá? Então, vamos nessa toada, né? Nos conhecendo, a pouco e pouco, identificando, e aí, aos pouquinhos, procurando consertar, arrumar isso, né? Mas sem pressa, tá? Sem desespero. Muito bom. A Raíssa pergunta, uma pessoa que se explica o tempo todo, tudo que faz ou deixa de fazer, isso faz parte da racionalização? Pode fazer, mas talvez esteja mais ligado ao martírio, né? Uma necessidade de agradar, uma necessidade, né, de mostrar que ela não é uma pessoa ruim, que ela não é uma pessoa equivocada, né? Então, se eu preciso me explicar o tempo todo, e a Joana fala isso, mas fala uma coisa muito interessante, ela fala assim, nunca te justifiques, né? Olha que interessante isso, tá? E por quê? Porque o posicionamento ele tem que ser amoroso. A gente se posiciona e fala. Se a pessoa não concorda, se ela discorda ou algo do tipo, tudo bem, tá? Agora, quando a gente tem essa sensação de que tudo que a gente faz ou deixa de fazer precisa dar explicação, é porque nós temos a necessidade de agradar. É porque nós temos medo do que vão falar, do que vão pensar da gente, estamos com medo do julgamento. Tá? Então, aí eu preciso trabalhar isso. Isso vem de um complexo de inferioridade. E aí eu vou trabalhar. Falo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem se as pessoas não gostarem de mim. O importante é que eu goste de mim. O importante é que eu me baste a mim mesmo. Se os outros vão gostar ou não, isso não importa. Mas o ego ele fica preso nisso. Isso vem geralmente de um complexo gerado aí ao longo da nossa existência, que a gente precisa olhar e ressignificar para que a gente supere isso aí. Ótimo. A Ludmila fez um comentário falando que é muito difícil olhar para o passado, o sofrimento e trauma de infância. Mas, às vezes, a vida nos obriga a olhar esse passado para entender as atitudes sem explicação da fase adulta. É muito difícil, mas também, quando se consegue trabalhar, é libertador. Ótimo, é isso aí mesmo, né? Olhar essa criança ferida que ficou lá, né? Olhar... Tem uma palestra que nós fizemos aí, né, aqui, sobre
as feridas emocionais da infância, que a gente falou um pouquinho disso, né? E como diria o Ferenc, raspe o adulto e nós encontraremos a criança ferida. Tá? Isso faz parte, isso é muito importante de ser falado, né? Quando criança, a criança não sabe o que é emoção, não sabe o que é sentimento, ela não sabe diluir, ela não sabe absorver isso. Mas nós, na fase adulta, nós conseguimos. Não é fácil, porque a criança absorve esses traumas, esses complexos, como verdades absolutas, crenças limitantes, muito duras. E aí, na fase adulta, isso está ali meio que cristalizado no nosso psiquismo. Então, nós precisamos desconstruir, nós precisamos ressignificar, colocar outro olhar. E realmente não é um processo fácil, mas ele é necessário. E é importante que nós façamos, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai fazendo esse processo, porque ele é necessário, né? E como eu disse, não precisa ser numa vida. Isso não é desculpa para a gente se acomodar, tá, pessoal? Às vezes as pessoas entendem dessa maneira, não é isso, tá? A gente tem que tentar, e se não conseguir, fala, tudo bem, né? Aí a gente faz a resignação, essa resignação positiva, né? Eu não me acomodei, eu estou tentando, não, tem coisa que não vai dar, tudo bem, isso aqui vai ficar para outro momento. A Raíssa faz mais uma pergunta. Esses ídolos, celebridades, essas personalidades estereotipadas, até onde isso é considerado admiração e quando que se torna inveja? Geralmente a idolatria não tem inveja, tá? A idolatria é um desejo realmente de ser igual à pessoa. A inveja está muito relacionada ao meu valor, né? Às vezes pode ser considerada inveja quando... Isso é interessante porque a inveja é relacionada ao meu valor. A palavra inveja vem do latim, né? Invidia, né? O não visto, que eu não consigo ver. Então, geralmente, a pessoa que tem um valor pequeno em relação a ela e ela acha que o outro não merece. Quem merece é ela. Então, aqui já dá para separar isso, né? Então, se eu acho que o outro não merece, quem merece sou eu, isso já separa um pouco do ídolo. Porque o ídolo, ela acredita que merece. Então, o artista, essa pessoa, nossa, olha como ela é grande. Então, tem uma admiração. É diferente da inveja. Dá para entender nesse contexto? Né? Porque a inveja é assim. Eu acho que quem merece sou eu, não é a Kemi. Eu acho que o Rafa não merece. Eu que mereço. Eu que mereço o prêmio de melhor palestrante do Blossom, não o Rafa. Tá? Isso é inveja. A idolatria ela é diferente por celebridades, né? Eu acredito que a pessoa é o máximo, ela tudo de bom e tudo mais, então eu quero ser igual a ela, né? Então aqui tem a introjeção que eu quero essas qualidades, eu quero essas coisas para mim, né? É uma forma às avessas aí um pouco diferente da inveja, né? Isso não é inveja, não, isso é constatação mesmo. Muito bom. A Cidinha faz uma pergunta. Ficou confuso a introjeção? Ego acredita qualidades, hábitos de falar. Poderia explicar um pouco melhor? A introjeção? Bom, a introjeção é chamada de identificação também, né? O que esse mecanismo ele fala, né? Eu me identifico com os valores observados em outra pessoa e que eles passam a ser vistos como meus valores. Então, eu passo a assumir agora os hábitos, os trejeitos, os modos de falar e de me comportar e até de me vestir dessa pessoa, tá? Então, eu vou tentar me igualar ao outro, assimilando agora todos os elementos da sua personalidade. Isso pode ser algo normal, como eu falei na adolescência, ou pode ser algo patológico. Aí entra a coisa patológica aqui, que talvez a Raíssa tenha querido dizer, né? Que a pessoa passa até a desenvolver uma obsessão lá pelo seu ídolo, a perseguir, e nós sabemos aí de vários casos até de pessoas matarem os seus ídolos por muitas vezes não terem atenção deles, tá? Então, veja, o ego, ele desenvolve essa personalidade estereotipada, tá? Deu para entender, Cidinha? Ou quer que eu explique mais? Posso falar um pouquinho mais também. Ela fez o sinal de que foi bom. Tá. A Marialba pergunta: na atualidade, com tantos vícios sociais e dependências químicas, como também o vício de telenovelas,
mediante a determinado personagem muito infeliz, podendo introjetar aquele personagem dizendo: minha vida é igual a esse personagem. É um mecanismo de introjeção? É um disfarce do ego? Pode ser sim, né? Por conta disso que nós falamos, né? Eu não desenvolvo essas qualidades em mim, então eu passo a acreditar que eu possuo aquelas qualidades e vou desenvolvendo essa personalidade estereotipada, né? Que é rasa, na verdade, né? Que é fraca, que é uma forma do ego, veja, inconscientemente aqui, se atribuir valores que ele nem começou a construir, mas que em determinado momento ele vai construir. Mas é assim mesmo, tá? Todos nós, em algum momento, vamos passar por esses processos, maior ou menor. Quem nunca na adolescência aí, né? Quando eu era mais jovem lá, eu tinha todos os CDs do Elvis Presley e gosto até hoje, né? Gosto, me identifico, falo, pô, que cara legal, bacana, né? Mas eu acho que esse passo de dança dele aqui eu faria melhor, né? Então, isso é o ego, se projetando lá, né? Querendo ser importante. E ok, tá tudo bem, é assim mesmo, né? Quando a gente começa a entender isso, a gente fala, puxa, que interessante que é a vida, né? Que bacana que é isso, porque aí isso também pode nos estimular a buscar essas coisas, né? Quantos palestrantes espíritas não se inspiraram no Divaldo? Né? Não observaram o Divaldo, não estudaram o Divaldo, o Haroldo, o Alberto, enfim, tantos outros irmãos nossos aí que dominam muito bem essa arte, né? E isso aí faz parte da nossa evolução, né? Agora, a gente não pode ficar preso nesses mecanismos de defesa, mesmo porque, em algum momento, o inconsciente ele vai nos pedir que a gente se mova, vai nos cutucar para que a gente saia da zona de conforto e para que a gente comece a fazer o processo verdadeiro, né? Para que o ego saia dessa imaturidade e comece a amadurecer e entender o que ele veio fazer aqui, né? Bom, então o ego não é o mal em si mesmo? O problema seria permanecer centrado no ego? Perfeito, exatamente isso, né? A Joana de Anjos, no livro Amor Imbatível Amor, vai dizer isso. A maior caridade que nós podemos fazer é tirar o ego do centro de tudo. Primeira vez que eu li isso, eu não sabia muita coisa de psicologia, nada disso. Eu falei, não entendi isso aqui, né? Maior caridade. Caridade, para mim, é ajudar os outros, caridade moral. Estava muito preso naquela coisa do Kardec, do capítulo 15 do Evangelho, né? Hoje eu entendo perfeitamente o que ela quis dizer. Está corretíssimo, né? Numa profundidade muito grande. O ego em si não é o mal. Ao contrário, nós precisamos do ego. O ego imaturo, o egocentrismo, nós acharmos que nós somos o centro do universo, é que é o problema. Porque o que é o egoísmo? Né? O egoísmo é filho do orgulho. O orgulho é o sentimento de nos acharmos superiores aos outros. E se eu me acho superior aos outros, eu quero tudo para mim. Quando eu quero tudo para mim, eu sou egoísta. E eu penso só em mim, tudo para mim. Depois um pouco mais para mim, depois mais para mim. E aí eu penso em mim em detrimento dos outros. Então, quando ela fala que a maior caridade é tirar o ego do centro, é exatamente isso. Porque quando nós tiramos o ego do centro, nós não estamos pensando mais em nós estamos pensando no nosso processo de construção interior do alto amor e, consequentemente, nós estamos olhando e percebendo o outro, que é o que Jung vai falar. Aí nós passamos a desenvolver a alteridade, ou seja, eu começo a perceber o outro. Depois vem a empatia e depois, no nível melhor, a compaixão, que é o amor pelo outro, apesar de tudo que o outro tem de ruim, de equivocado, de inferior. Isso não importa. É nosso irmão, é um companheiro de caminhada e está tudo bem. Então, essa afirmação aí de quem fez aí, Rafa, foi perfeita. O ego não é o problema. O ego é importante, ele é necessário. É que no começo da nossa jornada, no mundo de prova e expiação, ele é imaturo, né? Ele não quer sofrer, mas ele não entende que o sofrimento é resultado da inconsequência dele. Quanto mais turrão ele for, mais ele sofre, porque o ego tem que atender o self. Nós estamos encarnados para quê? Nós temos um projeto a cumprir, projeto do espírito, o self.
Aí nós chegamos aqui, somos influenciados pela matéria, porque a influência é grande. Começamos a lembrar das coisas que nós fazíamos, gostávamos e nos perdemos. E aí o ego fica muito preso nas coisas da matéria. E aí sofre. Mas aí o sofrimento vai ensinando, ele vai retificando, ele vai amadurecendo. E aí chega um ponto em que o ego ele começa a se identificar plenamente com o self. Então ele exerce a função dele, né? Esse eixo ego-self, ele vai sendo melhor aprimorado. Então o self está aqui, o ego está aqui. E o ego vai amadurecendo a tal ponto que ele se torne praticamente o self. Jesus era isso, né? Era o si mesmo encarnado. Então, a personalidade egóica era o próprio self de Jesus. Um dia nós chegaremos lá. A gente tem um comentário do Cláudio no chat, e aí nós vamos fazer a última pergunta pela questão do tempo. O Cláudio traz um exemplo e diz: a introjeção pode chegar a pontos extremos. O assassino de John Lennon o matou porque ele queria ser o John Lennon e a única maneira dele ser é se ele não existisse mais, que é muito triste. Perfeito. É aquilo que a Joana fala, né? Essa introjeção ela pode ser normal, que é o período da vida, da adolescência e tudo mais que nós passamos, mas ela pode ser patológica, como esse caso aí que o Cláudio muito bem colocou. Obrigado, Cláudio, pela colocação. E a última pergunta da noite: é correto dizer que o ego representa o eu de cada ser humano e, durante uma encarnação, ele sofre oscilações conforme as influências externas que o indivíduo recebe? Não necessariamente, né? O ego é uma palavra que Jung usou do latim para denominar o eu menor. E self do inglês, como vocês bem sabem, do eu maior, tá? E aí o eu menor, ele tem coisas a aprender. E aí eu tenho que entender qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, qual é a função do ego. É óbvio que eu vou ser influenciado pelo outro. Nós já falamos aqui em determinado momento sobre as relações interpessoais. Então, o outro, ele nos provoca. O outro, ele nos afeta, mas para que eu possa perceber o que há de equivocado em mim para eu melhorar. Então, quando eu entendo isso, eu paro de culpar o outro, porque tem muita gente que acha que o problema do mundo são os outros. Eu até brinco, eu falo que se fosse nos dado o poder de fazer o outro sumir, não tinha ninguém no mundo, porque a gente ia desejar que determinadas pessoas não existissem. E, consequentemente, algumas pessoas não gostariam que nós existíssemos também. Então, o mundo seria vazio. E o outro, ele é importante. O outro é importante porque ele nos provoca, né? Nessa projeção de sombra que nós falamos, o outro vem e me incomoda. Por que me incomoda? Tá? Porque ele cutucou a minha ferida. Então, eu preciso olhar essa ferida e curar essa ferida em mim. Então, o outro é importante para que eu possa me desenvolver. Tá? Muitas vezes as pessoas acreditam que os outros nos influenciam, os outros... Tudo bem, os outros têm problemas. Mas, se me afeta, é porque eu vibro, tenho ressonância com aquilo. Então, eu preciso olhar. Por que essa pessoa me perturba tanto? Porque eu fico tão melindrado quando alguém me insulta, quando alguém me calunia. Ora, se eu fico insultado, é porque eu não sei sobre o meu valor. Porque eu tenho um complexo de inferioridade, então eu vou olhar isso. Tá? Porque a pessoa pode falar o que ela quiser de mim. Isso é problema dela. Agora, se isso me pega, é uma oportunidade para eu me conhecer e me fortalecer. Daí o outro tem uma importância na minha vida. Tá? Então, nós precisamos olhar esse viés do ego dessa maneira, né? Cada encarnação um ego, cada indivíduo é um ego, é uma personalidade, e aí os outros vão nos influenciar para que a gente, de alguma maneira, possa crescer e estruturar melhor esse ego ao longo das nossas jornadas, né? Não apenas dessa. Muito bom, Paulo. Nós temos muitas mensagens de gratidão no chat. O meu muito obrigado também por mais uma participação fenomenal aqui sua, a grande explanação. Nós temos 2 anúncios antes das suas considerações finais. O primeiro é que as palestras do Blossom, ou como estão ou ainda vão estar, vocês podem checar no canal do YouTube do Blossom, é Blossom Spirit Society no YouTube. Vocês podem ir lá ver as palestras que gostaram ou se perderam alguma coisa. E que semana que vem a gente vai ter um convidado muito especial
Paulo, talvez você queira e não aparecer, porque o Paulo vai vir aqui para falar da vida não vivida para a gente, para continuar essa série muito boa. Então, agora, Paulo, por favor, as suas considerações finais e a prece de encerramento, por favor. Ok, obrigado, Rafa. Então, mais uma vez, como sempre, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção de vocês. Não é todo mundo que me suporta 1 hora, o Paulo falando, às vezes nem eu me suporto ouvir tanto tempo, então, muito feliz em vocês me convidarem aqui. Espero estar agregando pelo menos dúvidas, confusão na cabeça de vocês, porque se a gente tiver só certeza, tem alguma coisa errada. Então, é importante que a gente tenha dúvidas, que a gente pense, reflita, que não concorde, não tem problema, não gostei do que você falou, ótimo, vai atrás, corre atrás, me ensina também, me ajuda, eu também quero aprender, melhorar. Estou aprendendo bastante também com vocês aqui. E essa reflexão de hoje é sempre trazendo essa questão do autoconhecimento. É importante que a gente se conheça, é importante que a gente olhe para dentro, é importante que a gente olhe as nossas encrencas para que a gente não perca mais uma encarnação. Nós, espíritas, precisamos aproveitar cada momento que nós tivermos para nos conhecermos, para nos melhorarmos, para nos aprimorarmos. E se não conseguirmos melhorar também está tudo bem, mas pelo menos tomar a consciência do que existe em nós, do que nós viemos fazer, das nossas dificuldades, para que isso vá clareando cada vez mais a nossa vida, né? Então, nesse sentido, convido vocês para, nesse momento, agradecer mais uma vez pela bênção da vida, do nosso aprendizado sempre constante, agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, que sempre nos ampara, que sempre nos protege, que nos legou a doutrina espírita, consolador prometido, que esclarece a nossa mente, acalma nossos corações, acalma a nossa vida, nos mostrando os grandes porquês, a diversidade de carismas, de sentimentos, a diversidade de opiniões, as dificuldades inerentes ao nosso crescimento. Obrigado, Mestre, pelo teu amparo, pelo teu amor. Que os nossos amigos, benfeitores, anjos de guarda, protetores, estejam conosco hoje, no dia de amanhã, em todos os momentos da nossa vida, nos concedendo força e coragem. Mais uma vez, Mestre, que teu amor e a tua bondade, por acréscimo de misericórdia, estejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.